A Ju Oliveira, lá do The Noite, que tá processando o Otávio Mesquita, acusando ele de estupro, agora vai processar o SBT também, tá? Pois é, foi isso que o advogado dela declarou. E detalhe, tudo isso por conta do língua solta do Ratinho. Eu vou te contar melhor essa história agora, então já clica nesse like aí pra você me ajudar, por favor, não esquece não. E claro, também deixa o seu comentário. Vocês acham que ela está correta em mover uma ação também contra a emissora? Ou não, ela tá se queimando e não vai mais arrumar emprego aí em nenhum outro canal? Já vai deixando seu comentário, porque olha, sabemos todo esse fuzuê que está envolvendo a Ju, o Otávio Mesquita, acusando ele de estupro e blá blá blá, né? Vou resumir aqui, bem do resumido para vocês. Só que nesta semana, um ponto, inclusive virou assunto aqui no nosso canal, que o Ratinho discutiu esta abordagem, né, deste processo lá no programa dele. E o que chamou a atenção foi ele abrindo espaço para o Igor Guimarães para Cariúcha dizendo que o SBT sabia de absolutamente tudo, que que a Ju Oliveira tinha levado o caso até o compliance ali do canal, até a alta cúpula, e que nada fizeram. E aí sabe o que aconteceu, gente? Agora os advogados ali da Ju pegaram este vídeo do Ratinho, esta confissão do apresentador ali também que estava dando opiniões sobre o que ele nem deveria falar, na minha opinião, porque assim, se você é apresentador da casa, você poderia lascar ainda mais o canal, e foi exatamente isso que aconteceu. E agora vai ser incluído no processo em uma outra ação. O advogado da Ju conversou com exclusividade com o portal Estadão e colocou aqui, ó, tá aqui, ó, vamos ver esse destaque, ó. Representantes de Juliana pretendem mover uma ação contra o SBT. Isso é novo, tá, gente? Saiu neste sábado, dia 5 de abril. Olha só, o Edio, que é o advogado ali da Ju, né, já se manifesta a respeito da situação dos bastidores ali do The Noite e diz que o vídeo feito por Ratinho na última segunda-feira, em que o Igor Guimarães, que é o outro comediante ali, né, fala sobre o assunto, será anexado como provas ali no processo. Ele também diz que a ex-assistente de palco procurou o SBT formalmente para lidar com a questão antes de envolver a justiça, mas conta que não houve resposta da emissora. E aí tudo que a gente já sabe, que o Ministério Público ali acabou coisando, lá, 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 e olha só aqui, ó. O advogado diz que Juliana levou o caso ao compliance do SBT em setembro do ano passado, após fazer outras reclamações na empresa. Na condição de alguém que já estava ali em um ambiente de trabalho, ela reclama. Nós temos provas robustas de que ela reclamou e procurou ajuda. Lamentavelmente, não obteve, disse aqui o advogado da Ju, tá? Ele também revela, gente, que no momento reúne uma documentação para mover uma ação contra o SBT. Ponto aqui, é um outro processo. Além do processo que Ju já está movendo ali, acusando o Otávio Mesquita de estupro, agora ela também vai mover um outro processo contra o SBT, porque eles simplesmente não fizeram nada sobre o assunto. Ela foi vítima de um crime, de um suposto crime aí, dentro dos estúdios do SBT e nada foi feito. Ó, o advogado tem as aspas dele aqui. Tudo isso vai ser apresentado em uma ação que estamos preparando a ser proposta contra o SBT. Ela era a titular de um contrato, prestava serviço à emissora que tinha a obrigação de zelar pela integridade física e moral dela. E isso não foi feito, destaca aqui o advogado da Ju, tá? O Edio sugere ainda que o desligamento da Juliana da emissora possa ter relação com este caso. Em setembro, ela leva ao compliance e em fevereiro ela é desligada. A conexão não é muito difícil de estabelecer, não. A empresa, em juízo, vai ter a oportunidade de demonstrar que o desligamento não teve a ver com isso. Mas os indícios todos apontam para um desligamento resultante desta conexão, fecha aspas, disse aqui o advogado então da Ju. Ó, o Estadão procurou o SBT que preferiu não se manifestar aí sobre este assunto, tá? Ou seja, gente,
O Ratinho foi abrir o bico, foi dar espaço lá no programa dele, e agora os advogados ali da Ju falou: opa, meu filho, o SBT agora temos uma confissão pública de um apresentador da casa, de um programa da casa, transmitido em rede nacional, porque o Ratinho é em rede nacional, falando: ó, o SBT sabia e absolutamente nada foi feito. Nem sequer uma apuração do compliance foi feito. Do tipo, ó, recebemos a denúncia, vamos averiguar. Não, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Foi isso que aconteceu. Então, em outras palavras, eles estavam esperando, eu acho que esta oportunidade, porque assim, quando a Ju fala sobre o SBT, até então ontem, não tínhamos a informação que ela estaria movendo um processo contra a emissora. Sabíamos que era um processo contra o Otávio Mesquita, diretamente a ele. Em nada o canal, apesar dela ter revelado isso, estava sendo envolvido em uma ação judicial também. Mas agora vai estar, porque ela vai mexer um outro processo pela falta de responsabilidade do SBT diante a um crime tão bárbaro que supostamente teria acontecido ali nos bastidores. Olha, nas redes sociais, muita polêmica em torno do nome da Ju, tá? Falando aí que ela é uma aproveitadora, falando que ela de fato é uma oportunista, como o Ratinho teria ali, né, falado isso lá no seu programa durante essa semana que ele não entendia muito bem o porquê que ela estava fazendo isso, que parecia de uma certa forma oportunismo. Então agora ela vai meter-lhe um processo nas costas da Daniela Beirute. Olha, na minha opinião, gente, é um assunto extremamente grave, é muito sério isso aqui. Não sei, de novo, se é o caso de um estupro. Inclusive, essa matéria, é muito bom eu ter falado isso, que lá no começo dessa matéria, que é gigantesca aqui, né? Eles falam que quem auxiliou. Cadê? Fala aqui, ó, que o advogado dela, na realidade, ela queria colocar como um assédio, tá? E foi o advogado quem falou: não, isso não é assédio, não. Isso é estupro. A gente tem que mover uma ação contra o Otávio Mesquita por estupro e não por assédio, tá? Cadê? Eu tenho até aqui, ó. O Otávio Mesquita vai pedir uma indenização. Ele também tá preparando ali um processo contra a Ju, tá? Que eu queria falar pra vocês. Acusação de estupro e não de assédio é o ponto de debate. Segundo o advogado ali, né? Foi ele quem alertou, gente, a Ju, que essa denúncia que ela tá fazendo caberia como um estupro. Ela entendia que era assédio. Quando eu falei com ela e disse que aquilo ali era estupro, ela própria ficou perplexa, revelou aqui o advogado então da Jo. Esse advogado não tá muito. Olha, esse advogado tem que ser muito bom, viu? Porque tá bancando tudo isso, quer processar o Otávio Mesquita, ele que falou pra ela que é estupro e não assédio. Ela tava indo com a ideia que pudesse ser, mas não é, né? E agora moveu uma ação também contra o SBT. Ó, na minha opinião, eu acho que se for comprovado que o SBT negligenciou, de fato, um crime que foi cometido ali, aí eu acho que cabe um processo sim. Porque caberá à justiça dizer se rolou ou não rolou um estupro ali naquela situação, tá? Se não rolou, é melhor ela nem mover uma ação contra o SBT, tá? Porque assim, a gente não sabe se realmente aconteceu um crime. Tudo vai partir dali. Se aconteceu um crime, o SBT precisa responder por isso. Se não aconteceu, aí eu acho que não também, né? Muito complicada essa situação, mas como eu disse, cabe à justiça a dizer, porque a gente entende que a Ju poderia ter ficado calada durante todos esses anos, temendo perder o seu emprego, e na hora que ela perde o emprego, ela joga tudo no ventilador. É um ponto, muitas pessoas fazem isso, mas ao meu ponto de vista, e a minha opinião muito pessoal minha, não acho que ali se enquadra no crime de estupro. Talvez uma importunação sexual, um assédio, mas estupro é um pouco mais forte. Bom, quero saber o seu comentário, viu, gente? O que vocês acham? Agora tá confirmado. O próprio advogado aí da Ju relatando que eles vão processar o SBT e tudo isso por culpa do língua solta do Ratinho. Eu falei pra vocês que apresentador não tem que ficar dando a opinião sobre um caso tão delicado quanto esse. Apresentador da casa, gente, pelo amor de Deus.
Se fosse a Sônia Abrão, se fosse qualquer outro programa de fofoca, aqui na internet, beleza, mas apresentador da casa falando de um escândalo desse que aconteceu dentro da casa, envolvendo uma ex-funcionária e um apresentador, um outro apresentador, tenha santa paciência, né? Ó, quero saber o seu comentário e a sua opinião. Vocês acham que ela tá certa ou não tá? Deixe seu comentário, deixe seu like, eu volto, hein, no nosso próximo vídeo. Um beijo pra você. Tchau.